Vamos lá. Vamos ver agora especificamente o trabalho do peso. Trabalho da força-peso. Tá? Nós já vimos que o peso, né? Quer dizer, a força-peso, nós temos um corpo aqui, né? Sei lá, um pedaço de pedra, por exemplo, tá? Que tem uma massa M. E aí tem a força-peso, que é a força com que a Terra atrai o corpo. Nós vimos que essa força-peso em módulo é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade G. A aceleração da gravidade G é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Que às vezes em prova costuma se arredondar para 10, enfim. Nós aprendemos isso, né? Força-peso. Como está aqui. F de força, que é peso, né? Vamos chamar esse F de P, que é igual a massa vezes a aceleração. Agora vamos supor que esse corpo aqui esteja caindo, né? Uma distância H. Por exemplo, isso aqui é um prédio, ó. Isso aqui é um prédio, um edifício, ó, as janelinhas aqui. Aí caiu uma pedrinha em cima desse prédio, né? Eu larguei um objeto em cima desse prédio e ele vai, né? Eu estou em cima de um edifício, eu larguei um objeto. Esse objeto vai cair, né? Obviamente por efeito da gravidade, a Terra vai atrair esse objeto com uma força-peso. E vamos supor que a altura desse prédio seja H. Quer dizer, esse bloco, né, essa pedrinha que está caindo em cima desse prédio, vai percorrer essa distância H, que é a altura do prédio, né, até cair no chão. O solo aqui, né, o chão. Beleza? Com a força-peso. Então a distância, vamos chamar de H. D distância igual a H, a altura aqui, né? Ok? Bom, trabalho não é força vezes deslocamento? Só que agora, em vez de chamar de F, vou chamar de P, que é a força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Em vez de chamar de D, vou chamar de H. Podia chamar de D, mas chamar de H, que é a altura. Aqui, tá? Vai ser a altura. Que lá a energia, quando nós vimos energia potencial, a gente vem trabalhar com a letrinha H, a altura. Tá? A altura associada à altura. Porque a força-peso está associada a uma altura, né? Estou jogando o corpo lá do alto, aí a força-peso, né? A Terra atrai o corpo para o chão com uma altura, né? Está associada à altura. Então esse H é de altura, que nada mais é que uma distância. Vamos chamar de altura. Altura. Então esse H aqui é altura. Beleza? Ora, então o trabalho é P vezes H. A força-peso vezes a altura. Quando o corpo cai, pô, o peso está a favor do deslocamento, não tá? Pô, o corpo está caindo, a força-peso está a favor do deslocamento, claro, o deslocamento está para baixo. Então o trabalho é positivo, o trabalho motor. Se o corpo sobe, pô, esse corpo está aqui, ó, se ele cai, é natural. Agora, para o corpo subir, ó, o lápis subindo, o lápis subir. Pô, eu estou fazendo uma força oposta à força da gravidade. É um trabalho resistente. O natural é o corpo cair, se eu largar para ele subir, eu tenho que fazer uma força contrária à força peso, né? A força-peso. Então, quando o corpo sobe, o peso tem sentido contrário ao deslocamento. Então, o trabalho é negativo, o trabalho é resistente. O trabalho é resistente. Então, aqui o trabalho é positivo, o trabalho motor, aqui o trabalho é negativo, o trabalho é resistente. Tá? Na horizontal, poxa, olha o corpo aqui. Na horizontal, a gente já viu. O trabalho da força-peso, aqui é a força-peso. O trabalho da força-peso é zero, lembra? O trabalho da força-peso é zero, porque a força-peso faz um ângulo de 90 graus aqui com o solo, o cosseno de 90 graus é zero, já vimos isso. Então o trabalho da força-peso na horizontal é zero. Né? Tem que estar... na horizontal não, é zero. Beleza? Agora, uma informação importantíssima é que o trabalho do peso é independente da trajetória. Então se eu tenho aqui, né, uma altura H e um corpo está caindo daqui, o corpo pode fazer isso, ó. O corpo pode fazer isso aqui, né, que tem a força-peso, pode não independer da trajetória. Ah, o corpo, em vez de cair certinho assim, bater um vento, ele deu uma virada, não interessa. O corpo pode cair assim até o chão. Ele independe da trajetória, vai ser sempre vezes H. Essa altura aqui, do início ao fim, média altura na vertical, acabou. Então independe da trajetória. Tá? É a altura mesmo. Então é essa altura aqui. Então o trabalho vai ser a força-peso vezes a altura. Não depende da trajetória. Beleza? E sim da altura. Se essa altura é 10 metros, é 10 metros, ponto final. Independe da trajetória. Isso é uma informação importantíssimo. O trabalho do peso, quer dizer, o trabalho da força-peso,
é independente da trajetória do corpo. Independente. Tá bom? Eu acho que a gente já pode ver. Um exemplo, questão 3, o exemplo do trabalho da força-peso. Já está na hora, já pode ver. Uma partícula de massa m igual a 0,10 kg, 0,1 kg, então a massa é 0,1 kg, tá? 0,1 kg, aqui ó. É lançada obliquamente, quer dizer, com uma inclinação, não é lançada na vertical, né? Não foi lançada na vertical, foi lançada obliquamente. Escrevendo a trajetória indicada, quer dizer, está aqui, aí o corpo vem aqui e para aqui em cima, né, desse negocinho aqui. Sendo a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? HA 1 metro e HB 0,3 metros, tá bom? Determine o trabalho realizado pelo peso da partícula nos deslocamentos de O até A e de A para B. Então ele está dizendo que essa altura aqui, HA, né, HA, essa altura aqui é 1 metro. E HB, essa altura aqui, é 0,3 metros. Tá bom? É isso que ele está dizendo. Então ele quer o trabalho de O até A e de A até B. Então vamos lá, primeira parte. Letra A. De O para A, né? No trabalho de O para A, o que acontece? V0 é a velocidade, né, inicial da partícula. No trabalho de O para A, o que está acontecendo, hein, gente? A partícula sobe e, portanto, seu peso realiza um trabalho negativo. Ele quer o trabalho realizado pelo peso. Então, aqui, ó, aqui tem a força... A partícula está aqui, tem a força-peso, né? Só que a partícula está subindo. Então, a força-peso faz um trabalho resistente, é negativo. Então, nesse trecho de trabalho da força-peso é negativo. É um trabalho resistente, que a partícula está subindo. A partir daqui que ela cai. Então, aqui é um trabalho, né? O trabalho dessa força-peso, ele é negativo. Ele é um trabalho resistente, tá? Trabalho negativo. Então, o trabalho da força-peso é negativo. Ou seja, vamos botar aqui, trabalho de O até A, né? OA. OA, trabalho OA, fica melhor, é negativo, né? Diferente dessa distância de OA. Beleza. Ora, então esse trabalho, referente ao deslocamento de O até A, vai ser igual a menos, numericamente falando, o quê? Vai ser o quê? A força-peso. Vamos calcular o peso logo? Que é o peso dessa partícula? A massa, 0,10 kg, vezes a aceleração da gravidade G, 0,1 vezes 10. Ou seja, 1 newton. Né? Ó, massa vezes a aceleração da gravidade, 1 newton. Então o trabalho da força-peso é 1 newton. Então vai ser o trabalho da força-peso 1 newton vezes essa altura aqui de 1 metro. Né? Vezes essa altura de 1 metro. Não vai ser isso? Ó, força-peso vezes a altura. Então o trabalho de O até A é essa altura, 1 metro. Menos 1 vezes 1, menos 1 joule. Então, o trabalho pelo peso, o trabalho realizado pelo peso da partícula no deslocamento de O até A é menos 1 joule. Matamos. Letra B. Qual é o trabalho realizado pelo peso da partícula no deslocamento de A até B? Então, botar trabalho de A até B. Ele é positivo, porque de A até B, o que está caindo? O corpo cai. O corpo desce. O trabalho, o peso aqui, está favorável ao deslocamento, né? É um trabalho motor, trabalho positivo. Né? Beleza? Ok? Então, esse trabalho de A até B é positivo, que vai ser a força-peso, 1 newton, né? Massa vezes a aceleração da gravidade, 1 newton, continua 1 newton. Então, vamos botar aqui 1 newton, né? A força-peso, vezes o H. Ah, aqui é que mora o perigo. Gente, qual é o H? Qual é o H? Gente, o H, cuidado, né? O H, a altura dele vai ser, ó, esse 1 menos esse 0,3, né? Ok? O desnível H entre A e B, o desnível entre A e B vai ser o quê? Gente, vai ser HA menos HB. É esse desnível, né?
1 metro menos 0,3 metros. 0,7 metros. Esse é o desnível entre H e HB. Né? Ok? 1 metro menos 0,3. Esse é o desnível entre A e B. É isso que você tem que ver. É o desnível H entre A e B. 0,7. Show de bola? Ok? Então vai ser 1 vezes 0,7. 1 vezes 0,7, 0,7 joules. 0,7 joules. Aqui não tem desnível. Aqui nesse deslocamento aqui, o desnível era 1 menos 0. Aqui é a referência, né? 1 menos 0 é 0. Aqui não. Aqui de A até B, o desnível é 0,7. Tá? 1 menos 0,3. Seria aqui, ó. 1 menos 0,3, tá vendo? Ó, 1 menos 0,3. Apaga aqui, ó. 1 menos 0,3. 1 menos 0,3, o desnível aqui é 0,7, tá vendo? Olha o desnível aqui. O deslocamento esse deslocamento de A até B, referente a essa altura aqui de 0,7. Tá vendo? Porque ela parou aqui. Então, de A até B, a altura dela independe da trajetória. Lembra que a gente falou? Independe da trajetória. É sempre a altura, independe da trajetória. Independe da trajetória. Então, você tem uma altura aqui, ó 0,7. O corpo está aqui, ó. Ele veio aqui, caiu no chão. Tudo bem, mas a altura é 0,7. Independe da trajetória. Eu já falei isso aqui. Então, a altura é 0,7. Tá vendo? Veio daqui até aqui. Então, ó, estava aqui e caiu aqui, 0,7. Cuidado. Então, é 1 menos 0,3. É isso que está acontecendo. Essa é a altura. Tá? Essa é a altura. Independe da trajetória. A trajetória é oblíqua. Não tem problema. É a altura. Então, 1, que é o peso, é 0,7 joule de A para B. Tá uma questão interessante. Cuidado aí com o deslocamento de A até B. Tá? Beleza? Ok? Show de bola. Show de bola. Aí, vamos fazer a definição agora. Então, isso é trabalho, gente. Isso é trabalho. Eu quero definir para vocês agora o que é potência. Potência. Gente, potência não é nada, é uma definição, mas que está intrinsecamente ligado a trabalho. Tá? Está intrinsecamente ligado a trabalho. Potência, vamos chamar da letra P. Sabe o que é potência? É trabalho, né, dividido pela variação do tempo. Delta T, variação do tempo, tempo final mais inicial. Variação do tempo, é isso aí. Chamado potência ou potência média. Potência ou potência média. Tá? Potência ou potência média, isso daqui. Beleza? Tá? Unidade de potência. Unidade de potência. Então, eu trabalho pelo tempo. Eu vou fazer uma questão para cima, eu trabalho pelo tempo. Unidade de potência, ora, o trabalho não é em joule, o tempo em segundo. Tá? Se o trabalho estiver em joule e o tempo em segundo, a unidade de potência, trabalho em joule, tempo em segundo, a unidade da potência vai ser o watt. Watt, cujo símbolo é o W. Mas aí o trabalho tem que estar em joule, joule por segundo. E o tempo em segundo. Aí o watt, 20 watts de potência e por aí vai. Tá bom? Ok? E aí vem 1 kW, isso aparece em prova, 1 kW, quilo é 1000. É a mesma coisa que 10 ao cubo watts, ou seja, 1000 watts. Tá? 1 megawatt é a mesma coisa que 10 a sexto watts. 1 milhão. 1 gigawatt é a mesma coisa que 10 a nono watt. Kilowatt, megawatt, geralmente o casinho aqui é minúsculo, tá? Kilowatt, megawatt, gigawatt. Beleza? Cavalo vapor. Cavalo vapor. 1 cavalo vapor, unidade de cavalo vapor é CV. 1 cavalo vapor é 735,5 watts, outra unidade de potência, cavalo vapor. 1 cavalo vapor é 735,5 watts, unidade de potência. Potência, ok? Nós temos também, então, cavalo vapor, o horsepower. Horsepower. Horse cavalo, power
força, né? Que é o nosso HP. HP. 1 HP, tá? 1 horsepower, 1 HP. Geralmente coloca o H minúsculo, tá? Mas isso não vem ao caso. 1 HP associado ao watt vai ser igual a 745,7 watts, tá? O horsepower, 700, ou HP, 1 HP, 745,7 watts. E o cavalo vapor, 65,5 watts. Mas o que mais prova mesmo é o watt. Joule por segundo. Joule por segundo é o watts. Ok? Vamos dar um exemplo numérico de potência. Então, potência é isso. Trabalho dividido pelo tempo. Acabou, não tem muito o que falar. É isso aí. É isso aí, potência é isso. Tá, e a unidade da potência é evidente. Unidade de potência. Então já pode até ver aqui uma questãozinha de potência. Depois a gente vê o trabalho da força elástica. Uma questãozinha de potência. Tá? Potência. Uma força F de intensidade 20 newtons. Então essa força F aqui tem módulo 20 newtons. Aí aplicada a uma caixa, tá vendo a mãozinha puxando essa caixa? Uma força F. Deslocando 3 metros na direção no sentido da força. Beleza, puxando para cá. Essa é a direção, né? Aqui, ó. Né? Essa é a direção. Beleza. Distância de 3 metros. Puxa 3 metros. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Quer dizer, a variação do tempo é 4 segundos. Variação do tempo. 4 segundos. Qual é a potência média desenvolvida? Ora, a potência, acabamos de ver que é o trabalho dividido pelo tempo. Mas qual é o trabalho? Poxa, força vezes deslocamento. Força paralela ao deslocamento, né? No sentido de deslocamento, então força trabalho positivo. Trabalho é 20 vezes 3, 60 joules. Trabalho em newton, distância em metros, joule. 60 joules é o trabalho. A potência é o trabalho dividido pela variação do tempo, pelo tempo. Trabalho em 60 joules, o tempo em 4 segundos. Trabalho em joule, tempo em segundos, vai ser o quê? O watt, 60 dividido por 4, mesma coisa que 30 dividido por 2, né? 15 watts é a potência a isso. Então, desse trabalho, né? Dessa potência vai desenvolvida nesse trabalho aqui de puxar o corpo. Então, potência nada mais é que trabalho pelo tempo. Quantidade de trabalho por tempo, né? 15 watts, 60 joules a cada 4 segundos. 60 joules por 4 segundos. Beleza. 15 watts é a potência média desenvolvida. Show de bola? Então fixou potência, tá? Nada demais, né? Beleza, então já vimos o que é potência. Podemos já continuar aqui com mais um trabalhinho. Nós vimos o trabalho da força-peso, trabalho da força elástica. Então, cara, o trabalho até não é que seja mais importante que a potência. Potência é uma definição, trabalho pelo tempo, acabou. Né? Vamos lá. Trabalho da força elástica. Beleza. Força elástica. Isso aqui é o chamado um sistema elástico. O que é um sistema elástico? Sistema elástico constituído por uma mola, tá aqui uma mola, e um bloco. Tá? Um bloco. Pedaço de madeira, ou seja, está aqui na posição de equilíbrio. Então aqui na posição de equilíbrio, né? O bloco está paradinho aqui. O que é a segunda? Que é a segunda figurinha? O que é a segunda figurinha? Eu estou puxando o bloco, ó, puxei o bloco para cá, tá vendo? Puxei o bloco, tá, né? Ele percorreu uma distância de O até A, X, tá vendo? Ó, a distância de, tava no O, de O até A, essa distância é X, tá vendo? A distânciazinha de O até A, X. Então puxei o bloco, só que ao puxar o bloco, a mola faz uma força contrária, né? A força elástica, puxar o bloco de volta. Então olha só. Ao ser alongado ou comprimida, a mola exerce no bloco uma força denominada força elástica, que tende a trazer o bloco de volta à posição de equilíbrio. Né? Então aqui a mola foi alongada, ó, alongamento, ó, alongamento. A mola foi alongada. Aí como eu alonguei a mola, o bloco percorreu uma distância de O até A, que é X, alonguei. Então a força elástica é a força que a mola está exercendo no bloco, no sentido de puxar o bloco de volta. A condição de equilíbrio. A posição de equilíbrio ele está paradinho aqui. Aqui a mola não está alongada nem comprimida. Agora, nesse sentido aqui, ó, estou fazendo uma força para cá, ó. Estou empurrando o bloco, empurrando o bloco. Uma força contrária à força elástica.
de tal maneira que a distância, ó, de A', que é uma linha, ó, é x também, né? Mesma distância percorrida para trás, x, ok? Aí, essa aqui é uma comprimida, mola comprimida, ó, mola comprimida, mola comprimida. Gente, a força elástica está nesse sentido aqui, olha o desenho, está no sentido de empurrar o corpo, né? Você está espremendo a mola, espremendo o corpo na mola, a tendência da força elástica, da força oposta, para voltar para o corpo a posição zero, que é a posição de equilíbrio. Ok? Beleza? Então ele alonga uma distância x, comprime a mesma distância x, mas em ambos os casos a força elástica tende a fazer com que o corpo volte à posição de equilíbrio, que é o que está escrito aqui. E essa força elástica é proporcional à deformação x, essa deformação, que a deformação é a distância, né, que você puxou o corpo, né? Deformação da mola, x para cá ou x para lá, né? X para esse lado se você está alongando, né? Ou ao contrário se você está comprimindo a mola. Essa distânciazinha x que está bem aqui no desenho, tá? De O até A ou de A', ou de O a A', tanto faz, né? Ela é proporcional. Então a força elástica ela é dada por K vezes x. Esse x é essa distância aqui, seja no alongamento, alongando ou comprimindo a mola, tá? Chamado lei de Hooke. Lei de Hooke. Esse K aqui é uma constante elástica da mola. Cada mola tem um K. Para efeitos de prova, o cara dá o valor desse K. Ele dá o valor desse K. Não precisa se preocupar. K é igual a tanto. Ok? Ele dá o valor desse K. Tá? Ela é proporcional. Beleza? Quanto maior essa distância x, maior é a força elástica. No sentido do alongamento ou no sentido de se for alongado ou comprimida a mola. Tá bom? Lei de Hooke. Isso daqui. Então essa é a força elástica. Beleza? Ok? Agora, a força elástica ela não é constante. Tá? Ela não é constante. Ela varia com deformação. Então, a força elástica vai variando. Você vai comprimindo, né, ou alongando, a força elástica ela está variando. Ela não é uma força constante. Então, o trabalho ele vai ser calculado pela área sob a curva. Lembra? O trabalho de uma força qualquer área sob a curva. Não vou demonstrar matematicamente, mas o trabalho da força elástica, ó, o trabalho da força elástica é dado pela formulinha K vezes x ao quadrado dividido por 2. K vezes x ao quadrado dividido por 2. Se a mola alongada ou comprimida, o trabalho é resistente, né? O trabalho é resistente negativo, seria negativo, né? Porque a mola alongada ou comprimida, a força elástica é oposto. Então o trabalho é a força elástica é resistente, é negativo, tá? Importantíssima essa informação aqui. Tá bom? Agora, a mola voltar para a sua posição de equilíbrio, aí o trabalho é motor positivo. Está voltando à posição de equilíbrio. Trabalho motor positivo. Beleza? Ok? Então, kx ao quadrado sobre 2 é o trabalho da força elástica. Eu não estou demonstrando isso. Estou já passando para vocês, que é o que interessa, a formulinha do trabalho da força elástica. Tá? O trabalho da força elástica é independente da trajetória, igual o trabalho da força-peso. Então, o trabalho da força-peso da força elástica é independente da trajetória. Tá? Então, só vai depender desse x aqui. Independente da trajetória, né, só vai depender desse x aqui. Que nem o trabalho da força-peso. Isso é uma observação. As forças conservativas com o peso da força elástica têm trabalhos independentes da forma da trajetória. São chamados forças conservativas. Quando a gente estudar energia, vai ficar um pouco melhor essa definição. Mas não custa nada já passar aqui. Forças conservativas são forças que têm trabalhos independentes da forma da sua trajetória, como o peso e a força elástica. Show de bola? Beleza? Então é isso aí, galera. Trabalho e potência. E vamos seguindo com a nossa física.